Meu nome é Abraham. Desde que perdi meus pais em um acidente quando eu era jovem, sou órfão, mudando de escola várias vezes e indo de casa em casa de parentes. No início, meus parentes me tratavam bem, mas criar o filho de outra pessoa é, sem dúvida, desafiador. Quando era hora de me mudar para a próxima casa, eles me despediam com um alegre cuidice. Nunca disseram, você é bem-vindo a qualquer momento. Com essas mudanças frequentes, aprendi a viver sem incomodar os outros. Durante o 8º ano, por algum motivo, acabei ficando com um casal que tinha por volta dos 50 anos. Nicodemos e Mara Anderson eram advogados qualificados que tinham trabalhado muito até alguns anos atrás. Agora, estavam aposentados e vivendo pacificamente. Não conseguia entender por que acolheram um órfão não relacionado como eu. Independentemente do motivo, queria ficar ali para sempre. Esta cidade guardava memórias calorosas, pois era onde eu vivia com meus pais até o acidente deles. Caminhando pelas ruas, essas memórias ressurgiam. Eu não sabia quanto tempo eles me deixariam viver com eles. Refletindo sobre meu passado, prometi viver quietamente, sem causar problemas, até chegar a hora de partir. Contrariando meus pensamentos, o casal me tratou como um verdadeiro membro da família, me enchendo de carinho. Abraham, vamos pescar juntos. Abraham, o que você gostaria de jantar hoje à noite? Desde a morte dos meus pais, não tinha conversas assim. Percebi que o calor de uma família genuína existia. Aos poucos, abri meu coração para eles. No meu 3º ano do ensino médio, Nicodemos me perguntou sobre meus planos para o futuro. Depois de me formar, vou trabalhar e me tornar autossuficiente. Por favor, deixe-me ficar aqui um pouco mais. Expressei minha intenção de começar a trabalhar sem hesitar. Te consideramos como parte da nossa verdadeira família. Você pode ficar aqui o tempo que precisar e não se preocupe com dinheiro. Pense seriamente no seu futuro. A gentileza de Nicodemos transbordava. Embora suas palavras me fizessem feliz, eu nunca tinha pensado no meu futuro até então. Focado em não incomodar os outros, não havia considerado o que eu gostava ou o que queria fazer. Vendo minha dificuldade em imaginar meu futuro, Nicodemos sorriu. O que você precisa é de tempo para se conhecer. Quer você queira trabalhar ou estudar, o ensino médio é sua chance. O casal, que sempre considerou meu bem-estar, me matriculou no ensino médio para ampliar meus horizontes. No ensino médio, reencontrei um homem chamado William. William era um colega da escola primária. Não tínhamos conversado muito naquela época porque não estávamos na mesma classe. No entanto, no ensino médio, ele aproveitou todas as oportunidades para fazer comentários sarcásticos e me assediar. William, pertencendo a um grupo proeminente, gradualmente começou a envolver outros para me provocar. Como órfão sem pais, fui um alvo frequente de bullying na escola, então sei não me envolver em tais situações. Vou ignorá-lo e ele vai se cansar logo. Pensando assim, decidi ignorar William, mas ele continuava me incomodando. Meu estresse continuava a se acumular e, assim, minha vida no ensino médio começou longe de ser tranquila. Cerca de um mês depois de começar o ensino médio, Nicodemos me perguntou sobre minha vida escolar. Está divertido, Nicodemos? Obrigado por me deixar frequentar o ensino médio. Definitivamente, não vou mencionar o assédio de William. Afinal, não quero que se preocupem comigo. Tinha resolvido enfrentar várias coisas durante meu ano no ensino médio usando o tempo que meus pais adotivos me deram. Queria descobrir meu próprio potencial para retribuí-los, mesmo que um pouco. Pensei na ideia de trabalhar meio período em uma loja de conveniência. Minhas razões eram ganhar um pouco de dinheiro de bolso e porque pensei que encontraria várias pessoas na loja de conveniência. O casal ficou genuinamente felizes com minha decisão. Embora me preocupasse se minha natureza reservada prejudicaria o atendimento ao cliente, surpreendentemente, lidei com isso tranquilamente, mesmo considerando isso uma fraqueza.
Quanto aos meus colegas de trabalho, incluíam estudantes universitários, donas de casa e um homem de 65 anos. Ouvindo suas histórias, percebi que minhas experiências de vida ainda eram bastante limitadas. Todos concordaram. Quando você sai para o mundo real, a maioria das pessoas acaba trabalhando para empresas ou se conformando às normas sociais, então descubra o que você gosta agora, me disseram. O conselho de pessoas mais velhas do que eu na vida me fez pensar. Acredito que começar o trabalho de meio período me ajudou a crescer significativamente. Um dia, Stephanie, uma colega de escola, se juntou à nossa equipe. Stephanie era quieta, mas, porque tínhamos a mesma idade, morávamos perto e pegávamos o mesmo caminho para casa, rapidamente nos tornamos amigos. Conversar com ela no caminho de volta do trabalho se tornou uma das minhas coisas favoritas. Embora eu fizesse a maior parte da conversa, Stephanie era uma boa ouvinte, ocasionalmente, fazia comentários perspicazes. Estar com ela era muito divertido. Eu costumava morar aqui, disse eu em um momento, apontando para um terreno vazio. A expressão surpresa de Stephanie era genuína. Expliquei sobre ter perdido meus pais em um acidente de trânsito durante a primeira série, as transferências repetidas e como o casal me acolheu e me permitiu viver nesta cidade novamente. Stephanie fez uma pausa, pensando por um momento, depois olhou diretamente nos meus olhos. Abraham, fico feliz que você tenha voltado para esta cidade. Não me detive no significado mais profundo das palavras dela, simplesmente me senti feliz. Um dia, durante o intervalo, William se aproximou da minha mesa. Seus pais morreram em um acidente, certo? Eles provavelmente passaram no sinal vermelho, não é? Pessoas que não seguem as regras merecem morrer. E agora você é só um parasita, passado de parente para parente. É suspeito que alguém sem relação como você tenha sido acolhido. Sua vida é uma bagunça. Com um sorriso de escárnio, William falou alto o suficiente para todos ouvirem. Até agora, eu tinha ignorado suas provocações, mas desta vez foi diferente. Ouvindo-o falar mal dos meus pais e dos meus pais adotivos, perdi a paciência. O que você sabe? Pare de falar besteira. Antes que percebesse, estava segurando William pelo colarinho. Calma, Abraham, meu amigo interveio e recuperei a compostura, com os punhos trêmulos e respirando fundo. A sala de aula ficou em silêncio. William parecia surpreso, era a primeira vez que eu enfrentava ele. Qual é o seu problema? É a verdade, não é? Ele cuspiu essas palavras e voltou para o seu lugar. Consegui controlar minha raiva e saí da sala com minha mochila. Ainda era cedo para ir para casa. Sentei-me à beira do rio, olhando distraidamente para a água. O canto dos pássaros, o som da água corrente, o farfalhar da grama ao vento, a vida cotidiana comum se desenrolava diante de mim. Eu costumava caminhar aqui com mamãe e papai. Memórias do passado ressurgiram. As lembranças de quando meus pais estavam vivos eram sempre alegres. Pegávamos insetos juntos, assávamos bolos de aniversário. Se meus pais estivessem vivos, que tipo de pessoa eu seria? Tentei pensar nisso, mas logo desisti. Devem ter se passado horas, ou já era fim de tarde. Pensei que talvez fosse hora de voltar. Sentindo-me completamente calmo, voltei para a casa do casal. Cheguei. Bem-vindo de volta, Abraham. Podemos conversar um momento? Mara, que me cumprimentou, me levou até a sala de estar. Nicodemos estava sentado no sofá. Bem-vindo de volta, Abraham. Seu professor ligou mais cedo, dizendo que você desapareceu durante o almoço. O que aconteceu? Desculpe por sair da escola sem permissão. Debati se deveria mencionar William. Nicodemos e Mara me olharam com preocupação. Não podia mentir para eles, isso eu sabia. Logo após começar o ensino médio, me tornei alvo de assédio, principalmente por William, um colega da escola primária.
Quando contei todos os eventos até hoje, eles disseram: Entendo. Você é forte, Abraham. Obrigado por compartilhar. Não aguente mais sozinho, apoie-se um pouco mais em nós. Seja algo divertido ou doloroso, fale conosco sobre qualquer coisa. Somos família. Depois de ouvir minha história, ambos se inclinaram e disseram isso. Desde aquela briga, William me incomodou menos. No entanto, um dia, após o trabalho, quando Stephanie e eu estávamos saindo da loja de conveniência como de costume, ouvi uma voz. Trabalhar meio período em um lugar como este combina com você, um pobre coitado sem família. Ele começou a me desprezar na frente de Stephanie. Eu olhei para William sem dizer uma palavra. Nesse momento, um homem severo se aproximou de William por trás e deu um tapa na cabeça dele. Surpreso, William se virou. Pai. O homem era o pai de William. Enquanto William estava sem palavras, seu pai veio até mim e pediu desculpas. Recentemente, recebemos uma ligação de Nicodemos e Mara. Eles nos informaram que nosso William tem te assediado, Abraham. Mesmo agora, ele está fazendo essas coisas terríveis. Eu realmente sinto muito. Na verdade, eles me ajudaram muito no passado. Eu costumava ter uma loja e, quando William estava na primeira série, causei um acidente de trânsito enquanto fazia uma entrega. 2 pessoas perderam a vida naquele acidente. Essas 2 pessoas que morreram eram seus pais. William estava ao lado do pai e se assustou com essas palavras. A revelação repentina deixou minha mente confusa. O pai de William olhou brevemente para baixo, mas então continuou falando. Seus pais tentaram salvar uma criança pequena que correu para a estrada, mesmo que o semáforo estivesse vermelho. Eu não estava em alta velocidade, mas o evento repentino tornou impossível evitar o acidente. Sinto muito mesmo. O pai de William parecia visivelmente angustiado, seus braços tremiam de tensão. As pessoas ao meu redor suspeitavam que eu estava em alta velocidade. O choque de causar um acidente já era ruim o suficiente, mas ser duvidado me afetou mental e fisicamente. Foram seus pais adotivos que me ajudaram depois do acidente. O pai de William buscou assistência legal com Nicodemos. Acontece que meus pais adotivos eram veteranos de Nicodemos na faculdade e se conheciam há muito tempo. Eles ouviram empaticamente e reuniram provas para abordar a inevitabilidade do acidente. Graças aos esforços deles em dissipar as concepções erradas, a família de William pôde continuar vivendo junto e a loja deles reabriu. O pai de William expressou profunda gratidão ao casal. No entanto, depois do acidente, rumores falsos circularam. A família de William não podia sair de casa por um tempo e, mesmo após reabrir a loja, os clientes raramente apareciam. William enfrentou o bullying na escola. Porque seus pais adotivos nos ajudaram, podemos viver uma vida normal agora. Papai, que seguiu as regras, foi suspeito e eu sofri. Papai não tem culpa. William parecia canalizar a frustração que sentia no passado. Sabendo que o pai de William também havia suportado dificuldades devido ao acidente e havia pensado em mim, meu coração se apertou. O pai de William disse: William, sinto muito. Achei que William tinha esquecido do acidente há muito tempo porque ele era tão jovem. Vamos para casa e conversar com calma. O pai de William falou com ele dessa maneira e, então, parecendo arrependido, colocou a mão nas costas de William e os dois foram embora lentamente. Stephanie, que estava ouvindo toda a história, de repente falou por trás de mim. Abraham, você sabe que seus pais me protegeram durante o acidente. A confissão repentina de Stephanie me deixou sem palavras. Segundo Stephanie, no dia do acidente, quando ela estava na primeira série, ela estava passeando com seu cachorro. O cachorro de repente correu em direção à estrada, perseguindo um pássaro voador. Stephanie, que tinha soltado a coleira, desesperadamente correu atrás do cachorro e acabou na estrada. Naquele momento, um caminhão vinha da direita e os pais de Stephanie,
que testemunharam o acidente, correram para protegê-la. Eles empurraram Stephanie para fora do caminho, sacrificando-se. Ela soube mais tarde que as duas pessoas que a ajudaram eram meus pais. Os pais de Stephanie foram se desculpar, mas Stephanie estava em choque com o acidente e ficou dentro de casa por um tempo. Quando finalmente começou a sair de novo, descobriu que eu tinha sido acolhido por uma família distante de parentes que nem eram relacionados comigo. Stephanie foi atormentada pela culpa de não ter podido se desculpar antes. Ela sentia que devia aos meus pais uma dívida que nunca poderia pagar. Abraham, quando você me contou sobre seus pais, eu tive um pressentimento, mas ouvir a história daquela pessoa agora confirmou isso. Sinto muito pelo pedido de desculpas tardio. Graças aos seus pais, eu pude viver assim. Muito obrigada. Stephanie pediu desculpas profundamente. Quando voltei para casa, contei a Nicodemos tudo o que tinha ouvido hoje. Nicodemos disse: eu realmente respeito seus pais. Não é algo que qualquer um faria, arriscar a vida para proteger o filho de outra pessoa. Desde o acidente, sempre quis te proteger, que nasceu de pais tão admiráveis. Por isso decidimos acolher você. Nicodemos se preocupou comigo, que tinha ficado sozinho porque meus pais deram a vida para proteger o filho de outra pessoa. Eu pude viver com Nicodemos e Mara, frequentar o ensino médio, trabalhar meio período e conhecer Stephanie, a quem eles também ajudaram. Vários elementos se conectaram como um único fio e me convenci de que poderia viver forte. Desde aquele dia, William parou de me importunar. Ninguém mais me incomodou e a atmosfera da sala de aula se tornou mais agradável. Finalmente, pude aproveitar uma vida escolar pacífica. No meu terceiro ano do ensino médio, deixei meu trabalho de meio período na loja de conveniência para me concentrar nos estudos para os exames de admissão à universidade. Inspirado pelas histórias dos estudantes universitários que conheci, decidi seguir uma carreira jurídica. Queria me tornar um advogado como Nicodemos e ajudar os outros. Fui aceito na universidade e Stephanie foi aceita na mesma universidade. Na verdade, estávamos namorando desde o segundo ano do ensino médio. Abraham, vamos contar na loja de conveniência onde trabalhamos que fomos aceitos. Com essas palavras, Stephanie começou a correr ao longo do dique. Se era destino ou não, nos conhecemos, conhecendo nossos passados e tendo esperança para o futuro, valorizamos a nós mesmos. De agora em diante, continuarei vivendo minha vida orgulhoso dos meus pais, que arriscaram suas vidas para ajudar os outros. Com esse pensamento, comecei a correr ao longo do dique onde eu tinha caminhado com meus pais. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher recebeu uma visita inesperada de seu ex-marido e de sua ex-sogra, após 5 anos de divórcio, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.